Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Divã do Prazer, né? Agora desse jeito novo, né? Em áudio e vídeo. Venho preparando isso aí com o tempo, mas por conta de projetos pessoais eu tive que dar uma travada nesse momento, né? Mas estou aqui. Espero que estejam todos bem. Quem me ouvia no podcast lá no Spotify agora vai poder me ver também aqui no Spotify e também no YouTube, né? Que eu criei um canal lá pra gente falar desse contexto da sexualidade de uma forma educativa, mas também descontraída, né? Porque se for muito educativo assim também fica meio chato, né? E para quem não me conhece, eu sou Jefferson Martins, sou psicólogo e sexólogo. E hoje eu quero trazer para vocês uma ideia bastante interessante, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com algumas pessoas e tal, e a partir do livro que eu tenho estudado, que é da TCS, Terapia Cognitiva Sexual, eu resolvi falar desse contexto. O que acontece? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, as redes sociais, entendeu? Esse lado virtual por completo, a gente tende a conhecer as pessoas através de redes sociais, muitas vezes. Dificilmente hoje em dia a gente conhece pessoas assim em rolês aleatórios e tal. A maioria das vezes são por redes sociais e aí depois acaba acontecendo esse rolê, né? Mas vamos pensar nesse contexto. O que eu planejei para hoje? A gente pensar nessa criação da ansiedade de desempenho. O que seria isso? Vamos lá. Sabe quando você conhece uma pessoa e começa aqueles dias de conhecimento, tal, primeiros dias, o contexto de perguntar como que a pessoa tá todos os dias, e aí aquela afinidade vai ficando maior. O que é o próximo passo? O próximo passo é começar a entrar naquele contexto de falar sobre sexualidade, tal, entre os dois ali, criar aquele clima, tal, para chegar no momento do ato e desenrolar, né? Vamos falar assim. E aí, isso tá ficando preocupante em qual sentido? Esse encontro, às vezes, demora até mês para acontecer. E fica ali, porque a rotina, às vezes, demora, entendeu? E acaba ficando aquele contexto. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer e um dia vai acontecer. Mas vamos lá. A gente entra nesse contexto de começar a colocar a nossa sexualidade num palco de atrações. O que seria isso? Vamos pensar assim. Você tá lá naquele chamego, conversando com a pessoa, tal, naquele ato sexual. O homem tem a tendência a se excitar muito rápido. Então esse rápido dele começa a colocar fantasias como forma de promessas. E aí a gente vai pensar o seguinte, o que seria isso? Vamos lá. Você começa a prometer coisas para aquela pessoa, entendeu? Que eu faço isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo com você, que ninguém nunca fez antes, que normalmente nós tem esse contexto, né? De pensar que a gente vai ser o melhor de todos para aquela pessoa, né? Sempre a gente pensa isso, é normal. E aí a gente entra nessas promessas. Não tô falando isso só em questão de homens, porque tem mulheres também que fazem isso, entendeu? E eu tô falando para ambos, entendeu? Que é uma forma de eu me expressar aqui, que às vezes eu falo mais no tom de ele, mas também engloba elas, entendeu? E aí o que acontece? Vamos lá, dando continuidade. O que acontece? Você começa a prometer para aquela pessoa começa a criar uma expectativa que vai ser aquilo, vai ser maravilhoso e vai ser aquilo, e aí o que começa a acontecer? Você começa a se pressionar, você começa a se colocar num lugar que você não deveria estar, porque o sexo, ele pode acontecer dessa forma que você prometeu, entendeu? Pode acontecer, porque cada um tem seu desempenho sexual. Tem muitos que têm bom desempenho, tem outros que não. E ele promete mesmo assim. E o sexo é isso. O sexo é aprendizado a cada dia, a cada prática, a cada estudo. Quem estuda o sexo tem tendência, às vezes, a melhorar a cada dia. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês, né? Porque assim, quem quer entender, quem quer explicação sobre isso, tende a melhorar a sua rotina sexual, entendeu?
E aí o que acontece? Às vezes, é tanta pressão que a pessoa coloca que cai nesse contexto da ansiedade de desempenho. Porque você prometeu tanto que você vai ficar pensativo. Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que realmente eu sou capaz de fazer aquilo? Poxa, não sei. Mas eu prometi agora. E aí vem a grande situação que acontece hoje em dia. As pessoas tendem a prometer tal dia, vamos lá, vamos se ver e tal. Só que aquela ansiedade de desempenho que ele prometeu vai começar a bater nele. Vai começar a chegar com frequência. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer o que eu prometi? O que acontece? Às vezes ele acaba desistindo de ir. Inventa uma desculpa, entendeu? Não vou poder hoje porque isso e aquilo, entendeu? Ele vai postergando aquilo. E além disso, ele não pôde e continua prometendo. Ele continua prometendo aquele desempenho. Isso que acaba dificultando ainda mais, porque vai virar um sexo realmente virtual, porque a pessoa nunca vai encontrar outra, entendeu? E outra, muitas vezes até há um encontro, só que o que acontece? Você gera tanta expectativa na outra pessoa que chega lá, você tem essa ansiedade de desempenho, aí o que acontece? Você não consegue fazer tudo que prometeu, aí você se frustra, você frustra outra pessoa e fica aquele clima, né? Dentro do quarto, tipo, minha nossa, e agora? Então, pessoal, tem toda essa trama, entendeu? De pensar, como que eu vou conversar, tipo assim, a gente tende a entrar nesse contexto sexual, só que a gente tem que pensar em conversar de formas mais leves, tipo, não prometer, entendeu? Fala, vamos conseguir isso, vamos tentar isso. Se você gosta, e eu gosto, porque eu sempre dou a ideia da pessoa perguntar para a parceira, mesmo que está conhecendo há pouco tempo, porque você tende a melhorar o sexo se você perguntar os gostos delas, ou ela perguntar o seu gosto, tende a melhorar, porque você chega sabendo que ela gosta e ela chega sabendo que você gosta. É igual quando acontece de a mulher pegar e falar, eu sei minha zona de prazer, mas eu não vou falar para ele. Eu quero que ele descubra onde é minha zona de prazer. Mas por que isso? Porque às vezes você vai perder um tempão lá, você não vai ter prazer querendo que a pessoa descubra onde é seu ponto de prazer. Não, eu acho mais fácil a gente ter o diálogo. Eu sinto prazer aqui, eu sinto prazer ali. Isso aí é coisa simples. Às vezes a gente quer complicar tanto que o sexo fica sem contexto, sem tesão, sem excitação. E aí, voltando para o nosso assunto principal, o foco é pensando na atualidade. O que acontece? As pessoas, principalmente eu falo isso para os jovens que estão na fase de 20 anos, 22 anos, as pessoas prometem um desempenho sexual. E agora é sério, pessoal, as pessoas prometem esse desempenho sexual e por medo eles acabam aderindo ao remédio. Não vou citar o nome dos remédios porque vocês sabem qual que são os remédios que potencializam o sexo. Não vou citar nomes. Porém, eu vou pedir para vocês pararem para pensar e raciocinar. A gente já vive uma cultura medicamentosa. É medicamento para tudo. E a gente sabe que o medicamento, ele tende, às vezes, a fazer parte do nosso corpo. Realmente fazer parte do nosso corpo. Imagina você treinar o seu cérebro, que você só vai conseguir dar prazer para uma mulher se você usar o remédio. Imagina esse contexto. Aí você começa a usar com frequência, e quando você não usa, o seu cérebro manda aquela informação que você não vai dar conta. Você não vai conseguir ter um desempenho sexual bom.
E aí você continua naquela dependência. Você imagina quando o seu corpo já não fazer mais sentido com aquele remédio. Quando já não tiver mais conexão. O que vai acontecer? Você jovem, sem uma prescrição médica, porque você tem todo o potencial e excitação possível de fazer uma mulher ter prazer, mas você vai na moda do povo. Tipo assim, é uma brincadeira, tem música, tem tudo. É tipo uma brincadeira, mas aquilo ali está sendo introjetado para você usar, entendeu? E depois que você começa a usar com frequência, você não consegue parar mais. E aí você vai ficar sempre nessa, para você dar prazer para a mulher, você precisa usar um remédio? Se uma pessoa tem um problema de disfunção sexual e ele foi prescrito pelo médico, tudo bem, pessoal. Ele foi prescrito a usar aquilo dali pelo médico. Agora, se você não tem uma prescrição para usar um remédio, você está ali, você tem toda a capacidade do mundo de desenvolver sua sexualidade, de ter seu ciclo sexual efetivo com a pessoa, e você abdica disso para usar um remédio, para poder proporcionar, sei lá, essa idealização da pornografia, de que o sexo tem que ser 2 horas de sexo pegado, e não é assim, gente, não é assim, pessoal, não é assim. Muito por causa disso, muito por causa desse contexto de promessa, entende? E a gente troca hoje em dia muitas fotos, né? Que acontece com a maioria das pessoas, nudes, e a gente realmente se excita. Quem não se excita vendo um corpo humano, assim, tipo, numa conversa individual, ali de sedução nu, não tá bem, realmente não tá bem. E aí o que acontece? As pessoas se excitam ao ponto de deixar a fantasia dele sair pela língua como promessa. Você pode ter a fantasia com a pessoa ali e tal, conversar com ela e fantasiar, falar, a gente pode fazer isso, igual eu já falei antes, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, entendeu? Mas só que é um momento nosso. Como o livro tá aqui, pessoal, que eu estudo, da Aline Sardinha, terapia cognitiva sexual, e ela pega e fala, o sexo é para ser vivido, não é para ser tipo planejado. Deixa acontecer. Vamos pensar que aquele povo lá do passado não tinha essas informações que nós temos hoje de celular. E eu tenho certeza que às vezes ele vivia uma sexualidade melhor que a nossa, porque era aquela surpresa, né? De você pensar que vai chegar lá, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer, entendeu? Tipo assim, era um momento de surpresa ali, e você às vezes se sentia o tesão e a excitação dobrar de tamanho, entende? Então, pessoal, o que eu posso passar para vocês hoje, através desse diálogo? Vamos parar para pensar e analisar o que a gente fala no celular. Não vamos fazer promessa. Vamos deixar aquela música, deixa acontecer naturalmente. Não cria expectativas, não bota uma pressão imensa sobre você para um ato sexual. Se você conheceu a menina, você está sentindo excitação por ela, marca. Ela tá te dando essa oportunidade, tanto a menina, se a menina conhecer um cara e tá sentindo essa excitação por ele, marca, se encontra, deixa acontecer. Você não precisa criar todas essas expectativas antes, se colocar uma pressão, tanto em cima de você, mulher, quanto em cima de você, homem, para um ato sexual. Vocês não precisam fazer isso, não precisam. Deixa acontecer. O ato sexual é maravilhoso quando você deixa acontecer naturalmente. Se você idealiza, você tranquilo, agora você não pode colocar expectativas naquela pessoa. Então hoje o que eu queria falar para vocês era sobre isso. Pensar, vamos conversar? Vamos. E deixar acontecer. E pessoal, de verdade, aos jovens que estão nesse contexto de remédios, para pensar, porque
Às vezes, quando ficar muito tarde, aí sim você vai precisar de um tratamento sério, de medicação com os médicos e de uma terapia boa. Porque o remédio, ele vai dar uma fantasia que você é o poderoso. E quando você não usar ele, você vai ter medo de você mesmo. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que gostem do episódio e já prometo para vocês que agora eu vou dar continuidade nesse modelo aqui de áudio e vídeo, e aí vai ter mais acessibilidade porque eu vou postar no YouTube também. E quem quiser me seguir, eu vou postar o Instagram lá. Quem quiser me fazer pergunta, mandar contextos de episódio para mim falar aqui também. E quem quiser comentar, fica à vontade, tem toda a liberdade para se expressar comigo. Eu tô aqui agora nesse contexto para vocês se sentirem melhor, né? Eu acredito que quando eu falava só em áudio, as pessoas queriam ver minha expressão e tal, como que eu era. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a quem estiver me ouvindo, né, no pós aqui, e até a próxima. É o que eu espero que todos fiquem bem, e esse aqui é o Nodivando Prazer.